Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa aula de apresentação da planilha de precificação GB Empresa 3Ps. Beleza? Então, rapaziada, hoje a gente vai entender como utilizar a planilha de precificação de custo de levantamento da GB. Tá? Então, vamos lá. Compartilhar aqui a planilha. Tá? E eu vou começar aqui pela aba de levantamento de materiais. Mas vamos lá, tem 6 abas, tá? Orçamento, resumo dos custos da empresa, os custos dos materiais, cobre, tá? Então tem que tomar cuidado nessa planilha aqui. A planilha de levantamento de materiais e a planilha de confronto de obra, beleza? Então, começando pela planilha de levantamento, é feito para levantar de mini split até VRF. Beleza? Então, tá aqui ó, o nome do cliente, a data do levantamento, qual é o sistema, a quantidade de condensadores, evaporadores e de derivadores, são os refinetes, tá? E aqui eu separei por quantidade, eu não vou separar por capacidade. Vocês vão separar por capacidade aqui, ó, para vocês inserirem a metragem. Se for mini split, multi split, você vai levantar a distância, fez a especificação do equipamento, você vai colocar aqui quais são as bidolas, tá? Tanto daqui, tá aqui separado, tanto em parede flexível, tá? Quanto em parede rígida, beleza? Se for VRF, você vai ter o fluxograma. Você vai ter, ficou feio pra caramba. Você terá o fluxograma, e o fluxograma vai te dar quais são as medidas, tá? E aqui em cima a gente tem algumas informações importantes. A metragem do isolamento térmico é calculada automaticamente ao inserir a metragem de tubulação de cobre. É automático, tá? Ó, tá vendo que tá aqui, ó? 10 metros. Ele já faz o cálculo do fator de perda, beleza? Dá o peso total e automaticamente já coloca aqui do lado a metragem. Então, se eu vim aqui, ó, e inserir, que são 5 metros de 5 oitavos, ele já vai dar o peso, beleza? E aqui ele já colocou qual é a metragem, certo? Então, fica fácil de vocês mexerem. Ponto importante nessa planilha, está separado por tipo de isolamento, tá? Então, você tem aqui a borracha elastomérica para usar em VRF, polietileno expandido preto e polietileno expandido branco para usar em split e multi-split, beleza? Antes que vocês falem, William, mas aí a rede de dreno, o isolamento do dreno está mais para baixo, daqui a pouco eu vou mostrar. As conexões, tá? Olha o detalhe importante aqui, ó. Valores unitários vêm da aba custos materiais cobre. Igual está aqui escrito, ó. Valor do quilo vem da aba custos materiais cobre. Beleza? Tem um monte de fórmula aqui. Por favor, tomem cuidado para não perder a fórmula, tá? Fixação da infraestrutura. Então, tem aqui as fixações de isolamento, tá? Fita PVC, fiber tape, tá? O isolamento da rede de dreno de 3/4, isolamento da rede de dreno de 1 polegada. Então, o isolamento da rede de dreno está aqui. Aí você coloca o valor. A infraestrutura para fixação dos equipamentos, tá? Então, aliás, fixação da infraestrutura e dos equipamentos. Chumbador, barra roscada, porca, arruela. Tá vendo que tem 3 bitolas de porca, 3 bitolas de arruela, 3 bitolas de bucho e 3 bitolas de parafusos, calço de borracha, suporte para condensador. Da onde vai sair essas informações? Daqui, ó. Dados para cálculo da fixação e de suporte dos equipamentos. Tá? Tá vendo que você vai inserir lá em cima, ó. Ela já tá com fórmula. Então, vamos voltar aqui, ó. Se em vez de 1 raio-wall forem 2 raio-wall, aqui embaixo, automaticamente, já vai ter 2. Tá vendo que já vem 2 caixas de passagem aqui? Automático. Beleza? Se você for usar a caixa de passagem, você coloca o preço unitário. Tá? Vou colocar aqui um valor aleatório, porque eu não sei de cabeça quanto custa a caixa de passagem. Ele já vai somar. Certo? Mas aqui do lado, o que nós temos? Alimentação e interligação elétrica. Os disjuntores, tá? Tá vendo que tem disjuntor bipolar e disjuntor tripolar. Por que tem disjuntor tripolar? Se você estiver fazendo VRF, beleza? Os disjuntores e os equipamentos são ou 220 ou 380 trifásicos. Alguns equipamentos maiores são 220 e 330 trifásicos também, tá? Os cabos de 2,5
até 14 milímetros. Se porventura você precisar de um cabo maior, se altera aqui, tá? Ou você insere um cabo maior. Ó, cabo PP, 2 por 1,5, 3 por 1,5, 4 por 1,5, 5 por 1,5. Shieldado mais malha 2 vias por 75, 2 vias por 1, 3 vias por 0,75 e 3 vias por 1. Então já está tudo aqui. Fácil para você poder fazer o levantamento e inserir. Tá? Brasagem e pressurização. Cilindro de oxigênio de 1 metro. Cilindro de oxigênio de 3 metros. Cilindro de oxigênio de 5 metros. Cilindro de acetileno de 1 metro, de 3 e de 5. Nitrogênio de 1, de 3, de 5, de 7 e de 10. Foscooper, o quilo. Tá aqui, ó, o cálculo. Beleza? O cálculo para você usar. Então, isso aqui já é o quilo. Então, para fazer isso, você vai usar quanto? Aproximadamente 2 quilos de equipamento, de vareta. Beleza? Por quê? Isso já está considerando, tá? Tem um monte de coisa aqui, mas já está considerado os evaporadores, os refinetes e as soldas da tubulação. Beleza? Já está considerado. Você só vai fazer o uso, tá? Refrigerante R22, R32 e 410. Por quê? De novo, a planilha é feita para você calcular de mini split até VRF. Aí aqui aparece para você, ó, tubulação de cobre, válvula, tudo separado, tá? A margem de lucro sobre o material, se você quiser colocar ou não, tá? É opcional. E o custo total, beleza? E aí, esses valores aqui de custo total vão para outro lugar que daqui a pouco eu vou mostrar. E aqui do lado, o que eu tenho? Eu tenho o confronto da obra, tá? Para que serve o confronto? Para você saber se o que você levantou foi igual ou diferente do que você usou na obra, tá? E aqui, dado importante, ó, quando o valor da nota fiscal for maior que o valor do levantamento, a célula apresentará o número em negativo e em vermelho. Tem um aqui, ó. Beleza? Porque eu fiz uma diferença, ó, da nota fiscal para o levantamento, tá? E aí você sabe se você teve prejuízo na obra ou não. Que é uma coisa que eu tenho certeza que a grande maioria de vocês raramente faz, é verificar se você teve ou não prejuízo na obra. Na planilha de custo, aqui, ó, custo de materiais, simulação e conexão de cobre. Aqui é onde você vai fazer a cotação. No seu fornecedor do coração ou no fornecedor mais caro para usar como referência. Beleza? Então, você vai atualizando aqui, ó, tá todos os itens, tubo flexível, tubo rígido, válvula esfera, curva de 45, curva de 90 e luva. Beleza? Já tá tudo aqui. Aí, agora, vamos falar do que dá dor de cabeça, que são os custos da empresa, tá? Então, o que eu quis fazer aqui para poder facilitar? Tá? Aqui, ó, custo da empresa, você vai colocar o nome da empresa. E a data que você atualizou os seus custos de operação. Ah, William, por que eu tenho que saber? Porque às vezes você está utilizando um custo que não é de acordo mais com a realidade. Você está usando um custo que você tinha 10 funcionários e agora você tem 15. O custo vai bater? Não. Beleza? Então, tem aqui as informações sobre Simples Nacional, sobre lucro real ou lucro presumido, são a questão dos encargos, tá? Aqui é o resumo dos custos gerais da empresa, considerando sócios, colaboradores da equipe técnica, da equipe administrativa, os custos fixos, os custos variáveis, as ferramentas e os veículos, se você for utilizar gasolina ou se você for utilizar etanol. Aqui do lado tem a meta de faturamento, e você tem que verificar com o seu contador a alíquota de imposto que você paga de acordo com o seu enquadramento. Então, aqui a meta mensal, se o imposto é 16%, quanto você vai pagar em imposto por mês? R$ 11.200, se você emitir 70 mil de nota fiscal, beleza? Esse imposto, isso considerando os 16% de imposto. Mas, de novo, você tem que verificar isso com quem? O seu contador, porque pode ser que essa sua alíquota seja maior ou seja menor, tá? E aqui para baixo já está tudo separado. Prolabore dos sócios,
tá? Espaço para os colaboradores da equipe técnica, espaço para os colaboradores da equipe administrativa. Eu já coloquei bastante, porque se você crescer, né, e eu espero de verdade que você cresça, você tem espaço para colocar os caras, tá? E separando aqui os encargos. Na hora que você coloca o encargo, beleza? Ele já vai te dar o custo real do mês, o custo real do dia, o custo real por hora. E aí fica mais fácil de você calcular a sua mão de obra. E aqui tem a mesma coisa, ó, custo fixo, mês, dia e hora, e os custos variáveis da mesma forma, mês, dia e hora. Aqui embaixo tem uma outra separação dos veículos e das ferramentas, da mesma forma, custo por mês, por dia e por hora, tá? O seu custo mensal de ferramenta vai ser o valor que você pagou na ferramenta, porque você comprou ela num mês específico. Então, você vem atualizando. Ah, William, mas o meu kit de ferramenta já está montado. Beleza, só preenche aqui tudo que você já tem, coloca o valor que vai calcular automaticamente e vai gerar lá em cima, tá? E aqui os custos por ano, por mês, por dia de gasolina e de etanol, certo? Aqui a gente viu todos os custos da empresa e os custos relacionados a material e levantamento. E aí a gente vem para a aba de resumo. Beleza? Na aba de resumo, o que eu tenho? Os custos do serviço. Os custos por dia da empresa e os custos por hora. E a sua margem de lucro, tá? O que precisa ficar claro é que o seu serviço tem que cobrir os seus custos de operação. E o que vai dar lucro é a margem, o quanto que você vai querer ganhar em cima, tá? Então, essa margem ela é em cima diretamente dos custos do serviço. Os adicionais aqui, assessoria, projeto, startup, entrega de obra, não, isso é valor fixo, tá? O seu prazo de execução e os custos da mão de obra. Seu prazo de execução, se você vai definir se a obra vai durar dia ou se ela vai durar horas. E aí você vai determinar. Beleza? E aqui tem um detalhe. Eu tenho o valor do custo da mão de obra por hora e o custo da mão de obra por dia. Beleza? Aqui já mostrou a fórmula aqui do que eu acabei fazendo. Beleza? Que tomar cuidado para não bagunçar. Porque a planilha, vocês vão mexer nela da mesma forma que está aqui, tá? E aí você precisa inserir qual é o método de cobrança. Se você vai cobrar por dia, você vai cobrar por hora. Por quê? Quando você define o método de cobrança, habilita o que vai aparecer na aba orçamento. E aí na aba orçamento eu tenho todos os custos em separado. Tudo, tá? Tá vendo que aqui é o prazo de execução e o que é o valor, tá vendo aqui o valor de mão de obra. Beleza? Tá vendo que o prazo de execução tá aqui 4 dias? Por quê? Aqui no resumo tá aqui por dia. E se eu vim aqui colocar por hora? Aí eu venho aqui em orçamento. Prazo de execução, 40 horas. Valor da mão de obra. Beleza? Então, o que você definir aqui, ó, nos custos da mão de obra, vai alterar o seu prazo de execução e o seu valor de mão de obra. Beleza? Aqui tem duas informações. Se for VRF, é obrigatório usar borracha elastomérica. Se for mini split ou multi, não. E o valor do investimento com cada tipo de isolamento. Por que eu estou colocando separado? De novo, é uma planilha para você orçar tanto mini, quanto você orçar multi, quanto você orçar VRF. Para VRF, a gente só pode usar a borracha elastomérica. Isso aí não tem discussão, tá? Porque é normatizado, já é regradinho isso aí. Para mini e para multi, tanto faz usar o preto ou usar o branco. E os isolamentos podem ter diferença entre si, do preto e do branco, certo? E aí vai ficar ao seu cargo ou a cargo do seu cliente definir o que vai ser utilizado, certo? Então, aqui a gente deu uma visão geral de como utilizar a planilha, o que tem aí dentro da nossa planilha de precificação, levantamento de custos, certo? Então, inicialmente é isso. A gente vai trazer aí aqui outros vídeos com um pouco mais de detalhe, tá? Para falar da planilha, para falar de como você utilizar os espaços específicos. Vou fazer um vídeo separado
exatamente falando sobre o levantamento de materiais e sobre o confronto de obra, porque o confronto de obra eu acho que vai resolver inúmeros problemas de vocês, certo? Então, façam bom uso da planilha. Se ficar com dúvida, manda mensagem, a gente é de fácil acesso. Ficou com dúvida na hora de utilizar a planilha, deixa a pergunta aqui, beleza? Manda mensagem no WhatsApp, manda mensagem no Instagram. A gente quer que vocês façam uso da planilha, tirem o melhor proveito dela e cresçam, tá? A gente trouxe aí mais uma solução para que vocês tenham aí crescimento, faturamento e lucro na climatização. Meu muito obrigado a todos e eu vejo vocês em breve.